A gente vai falar com Juliano Gaspar, humorista que em fevereiro desse ano foi acusado pela esposa, Léa Maria, de agressão, de ter sido abusivo psicologicamente com ela e de ter também ficado com o dinheiro dela. E desde o começo, Juliano nega todas as acusações. Bom, queria que você falasse o que você tem a dizer sobre as acusações. Certo. Primeiramente, começar sobre a acusação em si, né, de agressão, que é a principal, que foi o que ela fez, o BO, que não existiu. Né, queria começar deixando bem claro que não houve agressão nenhuma, tanto quanto ao braço, tanto quanto a perna. Né? A gente teve uma discussão no dia 2 por conta de uma funcionária que a gente demitiria. Né? A gente já tinha feito entrevista com uma outra funcionária, já estava certo para contratar outra pessoa. E no dia primeiro, um dia antes dessa discussão, essa produtora que a gente ia demitir foi num show que a Lia estava, né, para teoricamente produzir. Não precisava produzir, porque era um convite da Bruna Luiz, né, para a Lia fazer uma participação, mas essa produtora estava lá. Ela já sentia que ia ser demitida, né, que ela vinha fazendo muita coisa errada, assim, errando em valor de ingresso de show, errando em e-mail, né, tratando mal o cliente, erros de português em e-mail. Então estava certo que ela ia ser demitida. Só que ela ficou em cima da Lia, ali sentindo que ia ser demitida, ela ficou em cima da Lia nesse dia primeiro. E aí quando a gente chegou em casa, eu falei para a Lia, a gente vai demitir a menina, tu não pode, né, cair no papo dela. Eu vi que ela sente que vai ser demitida, então tipo assim, se ela vai ser demitida semana que vem, por que tu tá, né, trocando ideia e tal? Parece que a gente tá mentindo para ela, né? E aí eu sei que a gente foi dormir meio que brigado. No outro dia a gente acordou, essa discussão continuou. E assim, eu já vinha pedindo divórcio para a Lia há alguns meses, né, desde setembro. E esse dia 2 para mim foi a gota d'água, porque eu tinha tentado de tudo já, né, para conseguir o divórcio com a Lia. Eu tinha mandado mensagens para a tia dela, né, que é a figura materna dela, para me ajudar nesse caso, né, para ela tentar fazer alguma coisa por mim, porque a Lia não estava querendo aceitar. Porque toda vez que a gente tinha discussão, geralmente desse tipo, né, a Lia, ela queria me trancar em casa, ela não queria me deixar sair, não me deixava buscar advogado. Se eu ia no meu advogado, ela ligava para o advogado, perguntava se eu estava, né, lá, se eu estava pedindo divórcio, né, tentando alguma coisa nesse sentido. E ela tinha crises de ciúme, né? A Lia tem uma fobia social que a gente trata. Eu estou 7 anos com ela, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente está 7 anos juntos. Nos últimos 3 anos, essa fobia social dela piorou. Creio eu que por conta das redes sociais, né? E aí no dia dessa discussão, eu já tinha pedido, né, para a tia dela me ajudar com o divórcio. Ela não tinha me ajudado, e a hora que eu consegui sair de casa no dia 2, eu fui na delegacia, fui em direção à delegacia. Só que ele foi atrás de mim, me convenceu a não fazer o BO. No dia seguinte, ela foi lá e fez o BO. Né? Ela pegou essa menina, que é a produtora, que ia ser demitida, contou para ela que ela ia ser demitida e contou o que aconteceu. Né? E aí ela usou o braço, que ela abriu, né, o pulso, não sei. Porque, assim, eu só fui descobrir que tinha um BO, acho que no dia 8. Né? Eu tentei fazer o BO no dia 2, no dia 3 ela fez o BO. Juliano, desculpa, você tentou fazer um BO por quê exatamente? Porque assim, ela me trancava em casa, né? Eu tentei, isso tudo eu vou mostrar esse final de semana, provavelmente, nas minhas redes sociais. Eu vou postar todos os prints, vídeos, porque a justiça já tem tudo. A justiça tem os vídeos do condomínio, eles têm áudio da discussão, porque como vinha acontecendo, eu gravei o áudio da discussão. Você não pode mostrar isso para a gente agora, esse áudio, por exemplo? Eu acredito que o áudio não, mesma coisa com as câmeras, né? Que foi mandado direto para as câmeras, principalmente, foi mandado direto para a polícia. Mas o áudio fui eu que gravei e mandei para eles. O áudio eu não sei. O que o meu advogado falou que eu posso mostrar hoje, né? São os prints, né? Das ameaças dela, né? Das tentativas de divórcio, das crises que ela tinha, né? Eu estou passando por um momento muito difícil, muito delicado. Muitas pessoas entraram em contato comigo, querendo saber como eu estou.
Eu tô lendo tudo, mas não consigo responder agora. Mas queria tranquilizar vocês porque estou acompanhada por minha família, amigos e profissionais da área da saúde e da área jurídica. Mas ela me trancou em casa, eu estava falando, ela machucou o pulso me segurando, né? Essa tipóia que ela aparece nos vídeos, ela comprou enquanto estava comigo ainda, né? Ela saiu no dia seguinte, não quebrou. Eu sei que muita gente falou lá nos comentários dela, ele quebrou o braço dela, e ela não desmentiu ninguém, porque para ela era conveniente, né? Fazer a galera acreditar que havia algo nesse sentido. Ela, acho que ficou só roxo aqui, porque ela me segurou, ela rasgou uma camisa minha inteira. Inclusive, ela rasgou a cueca, porque ela puxou também pela calça, e a cueca é microfibra, acabou fazendo um buraco na cueca, assim. Tudo isso aí eu vou mostrar amanhã. Ela botou também um vídeo das pernas, né, machucadas, com hematomas e tal. Os hematomas que ela falou que eram de outras vezes, ela conseguiu no dia 31 de janeiro, que foi quando a gente jogou o Rock Go. Rock Go é um campeonato de futebol, né, da MTV, que era da MTV, entre bandas, né, músicos. E a gente foi convidado para participar. E ela nunca jogou bola, ela deu canelada em todo mundo e ficou muito marcada. Tanto que ela reclamou com as pessoas lá e trocou de roupa depois do futebol. Todo mundo ficou com o uniforme, mas ela trocou de roupa. Ela falou que o meião estava apertando onde tinha batido e tal. E ela usou essas imagens para dizer que eu tinha agredido ela, né? Tem outros hematomas ali que foram desse dia 2, mas não é agressão minha. Tanto não. Quando eu saio de casa, né? Porque ela me tranca em casa, ela fecha a porta, arranca minha camisa, eu volto para dentro, ponho outra camisa. Como a gente mora no terceiro andar, eu não desci de elevador, né? Eu fui tentar correr direto pela escada. Ela me segurou, se ajoelhou na escada. Então, ela desceu uns 2, 3 degraus assim da escada de joelho, porque ela se abaixou, segurando a camiseta, e desceu um pouco. E aí, ali, ela fez um machucado, outro, um hematoma, outro. Né? Mas não tem nada a ver, não foi agressão minha, né? Tanto as pernas como o braço. Né? Minhas lesões estão comprovadas pelo laudo médico. Minhas lesões anteriores estão registradas. Tentaram entrar em contato com minha psicóloga para influenciá-lo. Eu quero paz. O braço eu não sei o que aconteceu, porque no dia 4 de manhã, como eu disse, eu ainda não sabia que existia um BO. Eu não sei nem se ela sabe a gravidade de um BO de Lei Maria da Penha. Né? Não sei se ela foi convencida pela produtora ou se ela... Vocês estão aí ainda? Tá. Não sei se ela foi convencida ou não, ou a Maria da Penha é incondicional, né, que fala. Então, tipo assim, mesmo que ela desminta, diga que não houve agressão, ela não tem como voltar atrás. Mesmo que houvesse agressão, ela tivesse perdoado, não tem como voltar atrás. Então, depois, uma vez que ela fez o BO, não tinha mais o que ela fazer. Então, acho que ela foi em frente com isso por não ter como voltar mais atrás, né? Tanto que todas essas mentiras que não tem a ver com o dia da discussão, que foram jogadas no UOL, por exemplo, em outros portais, são fáceis de provar. Né? Não sei se ela foi induzida a falar por alguém, esse sentido, porque quando a gente mandou, né, as câmeras do condomínio, tem testemunha, né, tem o áudio, quando ela viu que não tinha como provar isso, ela deu um segundo depoimento, né, inventando outras coisas para tentar somar, né, como na medida protetiva, por exemplo, né, para pegar a medida protetiva, ela inventou um monte de coisa. Essa parte financeira, por exemplo, o que para mim é a parte mais ridícula, já que ela tinha, né, a nossa empresa no nome dela, a empresa é PJ, então para receber, muitas empresas PJ só pagam na conta atribuída à empresa, então era tudo no nome dela. Ela saiu de casa com uma conta com R$200 mil, né? Ô, Juliano, desculpa te interromper, mas a gente vai chegar nesse ponto também da questão da denúncia dela
em relação à violência patrimonial. Eu queria só te perguntar, para a gente conseguir ir destrinchando. Primeiro, eu só quero deixar claro que não foi jogada mentira no UOL, tá? A gente colocou a versão dela e colocou a sua na matéria, a matéria da Fernanda. Assim como a gente está ouvindo a sua versão aqui, isso vai para a matéria, a gente não está jogando mentira nenhuma. A gente está colocando versões de fatos das pessoas. Só para deixar claro. Eu não estou falando que foram vocês. Foi falado para vocês isso. Tá, ok. Não, mas só para deixar claro aqui. Segundo, eu queria te perguntar uma coisa, que é o seguinte. Você fala sobre crimes que ela teria cometido contra você. Por exemplo, cárcere privado. Você está acusando ela de um crime de cárcere privado. E aí, você até fala que quase foi fazer um BO, não conseguiu, porque teve toda uma situação com ela. Isso não invalidaria, e eu não estou dizendo que você fez, quero deixar isso claro, mas o fato dela poder ter cometido um crime não invalidaria um suposto crime que você também teria cometido. A diferença é que ela registrou um BO e você não. Exato. Você entende o ponto, né? O que eu quero dizer é o seguinte: quando ela registra um BO dizendo que você a agrediu, se ela tiver te agredido também, ela também cometeu um crime, mas isso não tira, não tem uma prova de que você não a agrediu. E, de novo, quero deixar claro que eu não estou dizendo que você agrediu ela, só estou colocando esse ponto aqui, que eu acho que é importante da gente esclarecer. A pergunta que eu acho que a gente tem que fazer aqui ela diz que você deu soco, chute, cuspiu na cara dela, entre várias outras coisas, e aí eu quero saber, você nega você agrediu ela? Não, em nenhum momento. A gente está 7 anos juntos, em nenhum momento eu agredi ela. Nesses 7 anos. Aconteceu muito o contrário, né? Até hoje eu tenho marcas de unha dela. É o que eu disse. Tudo isso, eu não consigo te mostrar agora, mas eu vou botar tudo isso no meu Instagram, né? Inclusive, eu vou ter que fazer ou 10 posts ou um carrossel de posts, porque é tanta coisa que... E por que você nunca pensou em terminar ou ir na delegacia e registrar um BO contra ela de fato, sabe? Eu entendo que essa situação você não tenha conseguido, mas pelo que você está contando, teve várias situações em que você poderia ter feito isso e você não fez. Por quê, Juliano? Ela tem uma fobia social que a gente tenta tratar juntos, né? De todas as formas, a gente tenta tratar há muito tempo. Fora essa fobia social, ela é uma pessoa muito... possessiva, né? Ela é ciumenta e ela sempre ameaça se matar, né? Nesse post que eu vou fazer, eu vou ter que botar esses prints, né? Todos juntos para poder provar. É o que eu disse. Para falar hoje na internet, não dá para só falar um negócio, falar outro. Eu sou obrigado a botar os prints, as conversas e tudo mais. Então, tudo isso vai estar no meu post. Mas ela sempre ameaçava se matar, sumir, né? Ela ameaçava um monte de coisa e eu ficava me sentindo culpado, né? De repente sair de casa ou pedir o divórcio e ela fazer alguma coisa nesse sentido, entende? Você já assinou o divórcio? Vocês já estão divorciados? Não, porque a gente está tendo dificuldade assim de tratar com a parte de lá, né? A gente tentou de todas as formas contatos para facilitar, acelerar, mas nunca foi possível assim. Então, até agora, a gente não conseguiu assinar nada disso. Mas, Juliano, você conseguiu? Porque, inclusive, ela fala em vídeos, né? Que ela fala, eles estão atrás de mim, eles estão me procurando. Ela diz que você foi atrás dela. Você falou com ela depois das denúncias? Você não conseguiu contato? Não, eu descobri que tinha um BO no dia 8, né? Através do meu ex-produtor. A gente estava numa reunião, num call, como a gente está aqui agora, para vender o nosso especial de comédia, um especial que a gente gravou na Europa, né? E logo depois desse call, que a Lia não compareceu no dia 8, se não me engano, o meu ex-produtor falou, tem um cara aqui me mandando mensagem, dizendo que é advogado da Lia, e ele disse que quer saber sobre a reunião e que a Lia tem um BO de violência doméstica contra ti. Aí eu não entendi nada, eu falei, como assim ela tem um BO de violência doméstica? Falei com um advogado amigo meu. Vocês estavam separados nesse momento? Estava separado, porque assim, a discussão foi no dia 2, né? E aí eu peguei e saí de casa. Ela vai atrás de mim, me convence, quase na porta da delegacia, a não fazer esse BO. E aí a gente volta para casa e vai para o Guarujá. A gente teve um show no Guarujá. Então tudo isso eu tenho foto. Ela feliz no show, né? Vídeos, tudo normal,
Só que aí no dia 3 ela saiu dizendo que ia no doutor consulta. Falou que estava começando a doer o braço, né? Porque assim, até a noite, a gente fazia o show no Guarujá, ela não tinha sentido nada nesse braço, né? No Guarujá, ela começou a botar uma água gelada que ela falou que estava doendo. E aí que a gente ficou, né, preocupado, podia ter acontecido alguma coisa. E aí ela saiu no outro dia e falou que foi no doutor consulta. E aí tem print, eu perguntando, e aí, onde é que tu tá? Ela falou, tô no doutor consulta. Eu falei, e descobriram se tu bateu, se tu torceu o braço? Ela falou, estão tentando descobrir ainda. Só que nesse mesmo dia ela fez o BO, então eu não sei que horas que ela foi no doutor consulta, eu não sei que hora que ela foi fazer o BO. No dia 4, ela falou que ainda estava doendo. A gente foi no doutor consulta juntos. Ela fez raio-x, ela fez ultrassom, e a pessoa que fez lá falou, não consegui ver nada, mas tem que passar com o médico. Então, até o momento lá, no dia 4, eu não sabia de nada. Na tarde desse dia 4, a gente estava em casa, normal, assistindo uma apresentação nossa do Rock Go, inclusive, né, do futebol que a gente falou, que gravou no dia 31, foi ao ar numa live no dia 4 no TikTok. A gente estava em casa assistindo. Meu telefone tocou e eram comediantes perguntando sobre a Lia. Falando que tinha um boato de que eu tinha agredido a Lia. Ou seja, eram pessoas que já sabiam de um BO e eu não sabia. Aí eu falei, não está acontecendo nada. Aí eu perguntei, onde é que tu tá? Ele falou, tô aqui embaixo no teu prédio. Eu falei, como assim tu tá no meu prédio? Aí os caras subiram, 2 comediantes, para perguntar para a Lia se tinha acontecido. E a Lia estava muito nervosa. E você, Juliana, você não vai falar quem são esses comediantes que estavam lá? Eu não sei se eu posso, assim, eles estão no BO, né, dela, da parte dela, acredito. Não, na verdade, eu citei no BO essa parte. Mas são 2 humoristas que não são conhecidos, né? Eles são mais iniciantes, vamos dizer assim. Eles eram do nosso círculo de amizade ali, que abriam os nossos shows de vez em quando e tal. Mas eram 2 humoristas que subiram para perguntar, né, sobre esse caso. E a Lia ficou nervosa. E eu não entendi por que ela ficou nervosa. Porque não havia nenhum tipo de agressão minha e tal. Mas aí depois do dia 8 eu entendi. Ela já tinha um BO quando eles subiram no dia 4. Então ela estava nervosa por conta desse BO. Aí eu achei estranho. Aí eles perguntaram se ela podia descer para falar com outras 2 humoristas, mulheres, para dizer se tinha acontecido alguma coisa ou não, para confirmar. E aí ela desceu, voltou, sei lá, 1 hora depois, com as 2 humoristas, ficou nós 6 na minha casa. E aí eles ficaram preocupados com isso. Pô, tá acontecendo, não tá? E aí eu peguei e fui dormir fora, né, para ela ter um tempo, respirar e tal. Fui dormir fora de casa, fui para um hotel. No dia 5 eu voltei, ela não estava. Convenceram ela a dormir num hotel. Aí eu liguei para ela. Aí eu falei, Lia, o que está acontecendo? Está tudo muito estranho. Né, se é para continuar assim, eu já te falei, eu te pedi o divórcio várias vezes. Eu tinha falado no mesmo dia, de novo, com o meu advogado. Ele me mandou um monte de áudio sobre o divórcio, como aconteceria. Mandei para ela, ela falou, não é isso que eu quero. Eu queria conversar contigo mais uma vez. No dia 6, a mesma coisa. No dia 6, inclusive, eu liguei para ela, né, para conversar com ela. Ela falou para eu ligar em 1 hora. Eu liguei, acho que às 11 da manhã, e ela não estava me atendendo. Eu falei, Lia, tu pediu para eu ligar às 11? Eu estou ligando, tu não está atendendo. Ela falou, eu estou com a minha psicóloga. Aí eu falei, beleza, então daqui 1 hora eu te ligo. Aproveita e pede para marcar aquela terapia de casal que tu tinha falado. E aí que ela disse que falaram com a psicóloga dela. Ela falou, ela falou para mim, marca tu já com ela. Me mandou o número. Isso tudo tem print, tá? Isso tudo tem... A própria psicóloga poderia confirmar isso, né? Mandei mensagem para a psicóloga nesse mesmo dia 6 e perguntei, você pode marcar, não sei o quê. Aí ela falou, já avisei para a Lia que, como eu trato dela, eu não posso tratar de vocês 2, seria antiético, mas eu posso te indicar outros psicólogos. E me indicou lá 5, 6 pessoas. E essa foi a conversa. Acabou no dia 6. Só que o que ela fez? Ela pegou esses prints, tirou as datas e botou num pedido de medida protetiva, né? Nesse pedido de medida protetiva, como ela não tinha nada, né, as câmeras mostram que não houve nada, o áudio comprova tudo o que aconteceu, as testemunhas oculares comprovam o que aconteceu, os prints com as datas comprovam o que aconteceu. Nessa medida protetiva, então, ela teve que criar situações, criar ou crimes, ou criar coisas que eu fazia a ela, ou que eu pudesse ter feito a ela, para conseguir a medida protetiva. Tanto que eu só fiquei sabendo da medida protetiva pela Globo.com.
Eu estava olhando a Globo.com, apareceu a medida protetiva. Eu não tinha entendido nada. E aí eu fui falar com o meu advogado e tal, aí apareceu lá pra gente. Só para entender uma coisa, quando você diz que foram 4 humoristas na sua casa, lá no Guarujá e tal, ninguém chegou a comentar com você que estava falando ninguém chegou a comentar com você que já existia esse boato de um BO, que existia um boato de uma agressão, ou comentaram, todo mundo explicou que estava lá para ver a Lia, para ver como ela estava? Não é no Guarujá, né? O Guarujá foi o show que a gente foi no dia 2 à noite. A gente morava... E aí vocês voltaram pra... Isso já é no dia 4, quando eles foram lá. A discussão foi no dia 2, eu tentei fazer BO no dia 2, ela não deixou. Ela foi lá e fez no dia 3. Aí no dia 4, apareceu 2 comediantes lá em casa. Eu não sei se já tinham falado com ela, se já não tinham, né? Hoje eu já não sei mais nada, né, do lado dela. O que eu sei é que eles me ligaram e perguntaram: Juliano, que história é essa que estão dizendo que tu agrediu a Lia? Eu falei: que história? Não estou sabendo de nada. Aí ele me falou: cara, tá rolando boato, a galera tá falando e tal. Aí ele disse que estava lá embaixo no meu prédio. Aí eu falei: cara, sobe. Aí na verdade eu desci para subir com eles. Desci, falei com eles um pouco, como era a portaria do meu prédio, é um assunto, né, delicado, que não tinha nada a ver. Eu falei: vamos subir. Subimos e a Lia ficou estranha, como eu te disse. Aí você não confrontou a Lia, você não perguntou. Aí, não, eu perguntei. Naquele momento você não falou nada com eles na frente. Perguntei, Lia, o que está acontecendo? Ela falou: não, ele não me agrediu. Ninguém falou nada de BO. Ninguém me falou nada de BO. Ela só confirmou que não tinha agredido, mas ela já estava ficando nervosa. Acredito eu, por ter feito o BO, sabe? Porque assim, ó, quando eu disse que ia para um hotel, nessa mesma noite, dia 4, ela chorou muito. Ela falou: não vai. Ou então, tipo assim, se tu sair, eu te aviso quando eles saírem, aí tu volta, pedindo para eu não ir. Só que assim, já tinha rolado muita coisa, eu mesmo tinha que entender, respirar. Eu falei: não, eu vou, amanhã eu volto. Só que quando eu voltei já não tinha mais ninguém. Entendi. E aí eu cheguei em casa no dia 5, vi até que tinha ração de cachorro dentro da minha casa. A gente não tem cachorro. Quem tem cachorro é a produtora que a gente ia demitir, né? E aí eu me liguei, eu falei: tá acontecendo alguma coisa. E aí eu liguei para ali, aí foi tudo isso, né? Só no dia 8 fui descobrir que tinha um BO. E aí, Pode terminar, desculpa. Não, aí, a partir do dia 4 até o dia 6 ou 7, eu ainda falei com a Lia, ainda tentei falar com ela para tentar entender, né? Porque eu pedi o divórcio para ela durante 6 meses, né? Praticamente. De setembro para cá, eu venho pedindo divórcio. Ela não me deu. E aí ela faz um negócio desse, eu não entendi nada. Aí eu estava tentando entender. Tentei falar com ela e tal. Ela pegou essas mensagens que eu mandei para ela, tirou as datas todas, mandou para o juiz, não sei, para a justiça, pedindo a medida protetiva, dizendo que eu estava indo atrás dela. Aí a gente teve que mandar tudo com data. Então, assim, ela mentiu do início ao fim. No início, eu acredito que ela não tenha tido nem a intenção de começar mentindo. Eu acredito que ela tenha se arrependido de fazer um BO falso, só que ela não teve mais como voltar atrás. E aí, com advogado em cima, um monte de gente, eu acredito que ela teve que assumir isso e não teve jeito. E, Juliana, você falou bastante do BO, né? Que você fez o BO, você mandou as coisas para eles, que a Leia fez um BO falso. Você consegue mandar para a gente algum desses documentos, o BO que você fez, alguma coisa? Você tem esse BO aí? Você tem uma cópia dele? O BO eu não sei. O BO eu não sei se ele é público ou não. Eu tenho que falar com o advogado, mas se puder, eu posso mandar. Se eu não puder, vou ter que aguardar. Porque muita coisa é segredo de justiça, né? Então não dá para eu falar. E, na verdade, assim, era para ser segredo de justiça, né? A Lia até fez um vídeo falando: não queria que isso se tornasse público. Mas foi a parte dela que foi atrás de vocês,
né, fazer matéria e tudo mais. Então, eu acredito que, por a gente ter todas as provas, né, que mostram que não houve esse crime, que não houve essas agressões, eles tiveram que ganhar a opinião pública. Então, aí começaram a jogar na mídia. Isso tudo até começou... Quais são as provas, Juliano, que não houve agressão, não relacionada ao relacionamento de vocês ou ao que aconteceu antes de depois? Naquele momento, como é que você prova que você não agrediu ela? Eu não sei nem como é que eu posso provar que não houve, né? Porque ela me trancou em casa, eu quis sair de casa mais uma vez, como eu disse, né? Ela tinha me prometido o divórcio, não deu. E aí, nesse dia, a gente discutiu, eu quis sair de casa, ela não deixou. E aí, a hora que eu consigo sair de casa, eu vou em direção ao... Porque, assim, eu tenho muita coisa que eu poderia provar, né? Que eu mostrei para a justiça. Pô, eu botei no meu Google Maps a delegacia. E aí, eu fui para a delegacia. Ela foi atrás de mim. Tem a câmera das ruas, né? Tem uma loja, se não me engano, na Brigadeiro Luiz Antônio, onde a gente parou, que foi onde ela me abordou e pediu para eu não fazer. E me convenceu. A gente ficou, acho que 30 minutos, 40 minutos conversando ali. Ela falou para eu não fazer o BO, que ia dar tudo certo, que ela ia me dar o divórcio. Eu falei, tranquilo, vamos voltar. Aí voltamos, fizemos o show no Guarujá. Mas, assim, ela só alegou, né? Não tem como o que eu fazer, né? Eu tenho as câmeras do prédio de eu saindo e ela correndo atrás, né? Mas, fora isso, não tem muita coisa. Ela disse tem o áudio, né? Desculpa, ela disse que ela tem um laudo médico provando que houve uma agressão cometida por outra pessoa. Não, ela tem um laudo médico de uma lesão, né? A lesão não é agressão. Ela machucou o braço arrancando a minha camisa, acredito eu, ou segurando a porta. Porque eu não fiz nada com o braço dela, não encostei nela, eu pegava na porta e não relava. E você nunca encostou nela, nem um esbarrão, empurrão, nada. Você nega tudo isso? Não. O que eu fiz foi descer a escada com ela me segurando. E ela sentou na escada para eu não descer, e aí ela desceu uns 2, 3 degraus de joelho, assim, que ela tentou fazer força. Ali eu acredito que ela tenha machucado o joelho, conseguido um hematoma, né? E somado aos do Rock Go de 4 dias atrás, aí ficou aquela cena horrível ali. Mas eu não toquei nela. E, Juliana, quando você estava indo para a delegacia, o que você ia apresentar para provar que ela estava te mantendo em cárcere privado, tudo que você falou que ia fazer um BO contra ela? Eu apresentaria tudo que eu vou apresentar nesse meu post, né? Que são as conversas que eu tive com a tia dela, falando... Porque eu falei para a tia dela, ó, em março eu deveria ir para a Alemanha aí, né, para curtir e aproveitar o aniversário da avó da Lia, que é a pessoa mais importante para a Lia. Mas a gente está pensando em fazer diferente, né? De repente eu ficar no Brasil e ela ir para a Alemanha, porque a gente está 24 horas juntos, a gente precisa de um break, né, de um tempo. Só que eu acho que mesmo isso não vai adiantar, porque a gente já teve isso outras vezes. Então eu gostaria que você tentasse me ajudar a convencer ela a ter o divórcio, né? Essa mensagem deve ter, sei lá, 30 linhas, assim, que eu mandei para ela. Ela falou, Juliano, eu vou ler com calma isso e vou ver como é que eu posso te ajudar. E ela não pôde me ajudar, porque, né, ela está muito longe, está na Alemanha. Eu só mandei mensagem para ela porque ela é a figura materna da Lia, é quem ajudou a criar a Lia. Então, é a última pessoa que eu pensei que podia me ajudar nesse caso, né? Porque, como eu disse, a Lia, ela sempre falava em se matar, falava, né, em automutilação, né? Eu não sei se eu posso dar muitos detalhes, porque eu não queria nem expor ela, mesmo ela fazendo isso tudo comigo, né? Mentindo publicamente. Tem muita coisa que é muito privado dela, que é muito, né, da pessoa, né? Problemas... Ô, Juliano, desculpa, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou no post, logo depois que ela veio a público falar do caso, na legenda do vídeo você dizia assim, nada disso faz sentido, mas eu vou lutar até o fim para trazer toda a verdade sobre o que realmente está acontecendo com a Lia. Te amo, bebê, eu estou aqui. Quando a gente lê essa mensagem, dá a entender, não me parece ali, te amo, bebê, eu estou aqui, que você é uma pessoa que estava pedindo divórcio há tanto tempo. Sim. Eu queria saber o que estava acontecendo ali. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Não estou inferindo nada, mas realmente não. surgiu uma dúvida aí. Você fala, te amo, bebê, estou aqui, e de repente está contando para a gente que você está há um tempão pedindo divórcio. Como que você explica isso? Não faz sentido. É que nesse momento, nem me passou na cabeça que a Lia pudesse estar arquitetando isso. Né? Como a briga, né, a discussão foi motivada pela funcionária que a gente ia demitir, e aí no BO estava
essa funcionária como testemunha, eu acreditei e acredito ainda que ela possa ter sido coagida a fazer esse BO por essa pessoa, né? E aí junto com, não sei se eu nem se posso citar outras pessoas, mas ela teve um advogado que deve ter falado, né, para ela agir de tal forma, psicólogo, esse tipo de coisa. Existem redes de apoio, né, quando acontecem agressões, né, quando acontecem casos desse tipo. Então, ela é cercada de pessoas ali que estão ali para proteger ela, né? E aí, como ela tinha feito esse BO, eu acreditava que, pelo motivo da nossa discussão, ela pudesse ter sido coagida a fazer isso, né? Porque eu conheço muito bem ela tem esse problema de fobia social, né? Ela não é todo mundo que ela consegue entender, ela tem um problema para entender sarcasmo, ironia, né? Muito pela cultura alemã. Então, eu acreditei realmente que ela pudesse estar sendo coagida nesse momento. E aí eu fiquei muito preocupado, porque, pô, eu estou 7 anos com ela, né? Como é que eu abandono a minha mulher? Né? Como é que eu não vou atrás dela? Como é que eu não luto por ela se eu achar que ela está sendo coagida ou estão se aproveitando dela? Tanto que essa parte financeira do dinheiro, quando jogaram na mídia, eu até me preocupei se alguém pudesse, que alguém pudesse estar tirando o dinheiro dela, porque ela saiu de casa com uma conta que tinha quase 200 mil reais, se fosse somar tudo que estava para cair, né? Então, tipo assim, como é que ela já não tem dinheiro? Como é que ela está falando isso sobre finanças? Eu achei tudo muito estranho, então eu achei que ela pudesse estar sendo usada. Até porque, num dos prints que eu vou postar amanhã, de uma conversa com ela no dia 5, não é nem ela que responde, é uma outra pessoa. E essa pessoa manda foto dela dormindo na cama, chapada de remédio. Tipo assim, dá para ver que ela está muito desmaiada de sono. E aí eu pensei, cara, ali nunca tomou... Ela tomava remédio, né, antidepressivo, mas muito pouco, assim, era metade de um comprimido, e ela nunca tomou e ficou desse jeito, desmaiada assim. Então, realmente eu me preocupei, né? Aí no dia 10 eu fiz esse vídeo e realmente fiz com o coração emocionado, preocupado. Hoje eu já estou muito mais desencantado, né, e decepcionado com ela, com tudo que aconteceu, porque assim, depois disso, minha vida virou um inferno, não só por cancelamento nem nada, mas porque a Lia começou a querer realmente me prejudicar. Por exemplo, ela conseguiu essa medida protetiva com todas essas mentiras que a gente já desmentiu, né? E aí, depois de acho que uns 10 dias, ela foi atrás de mim com a medida protetiva para poder chamar a polícia e me prenderem. Então, eu estava na minha casa, né? Se não me engano, era dia 23 de fevereiro, né? No carnaval. Eu estava na minha casa, o oficial de justiça já tinha ido lá, ele falou que eu podia continuar na minha casa, porque apesar da medida protetiva ter tá dizendo que tem um afastamento do lar, o oficial de justiça disse que como ela já tinha tirado as coisas dela de lá, como ela tinha saído há mais de 2 semanas por conta própria e que o contrato estava no meu nome, eu poderia ficar na minha casa. Né? E eu estava lá, desde que ele me entregou essa intimação até ela ir atrás de mim, acho que levou uns 10 dias, né? E aí foi todo mundo para a delegacia. Eu lembro que ela tocou a campainha lá, né? O porteiro me chamou no interfone e falou: Juliano, a Lia está aqui. Eu falei: como é que a Lia está aí? Ela não pode estar perto de mim, não faz sentido. Eu olhei pela janela, estava ela e um casal de comediante, assim. Acho até que essa produtora estava com ela. E aí eu falei, muito estranho, mandei mensagem para minha advogada. E minha advogada falou, Juliano, tu não pode chegar perto dela, ela está com a medida protetiva, não deixa ela entrar. Aí eu peguei e saí de casa. Só que daí ela chamou a polícia, e aí como eu estava no condomínio ainda, foi todo mundo para a delegacia. Chegou na delegacia, fiquei lá 6 horas, né, para dar um depoimento, e aí eles viram que não houve dolo, que ela foi atrás de mim, né, e tentou, não sei se me prender, qual era a intenção dela. Eu sei que depois de 10 minutos que eu já tinha chego na delegacia, já tinha imprensa. Então, acho que a intenção era realmente movimentar a opinião pública. Não sei se era vocês, o UOL, se era um outro veículo de comunicação, mas pareceu algo muito armado, porque ela foi lá às 5 da tarde, o fórum já estava fechado. O meu advogado não tinha como ligar para fórum para resolver nada. Aí foi todo mundo para a delegacia. Eu fiquei essas 6 horas lá. Aí demos um depoimento, a delegada viu que não houve dolo, me mandou de volta para casa. No dia seguinte, depois das 5, ela fez a mesma coisa.
Aí eu não vou passar por isso de novo. Saí de casa, né? Tem um amigo lá no condomínio, saí pela garagem, fui embora, falei com o meu advogado. Deu, acho que 2 dias depois disso, eu recebo no meu cartão do banco, né, no aplicativo do banco, notificações dizendo que ela estava gastando dinheiro com a senha, né? Imagina, ela disse que não tinha acesso à conta nem nada. Ela disse que usou, e ela usou meu cartão num hotel de luxo no Rio de Janeiro. E ela confirmou isso agora num podcast recente, que ela passou o carnaval no Rio de Janeiro. Ela gastou o dinheiro do cartão com a senha em um hotel de luxo em Copacabana, mais de R$3.000. A gente teve que fazer um BO contra isso. Ela está sendo investigada agora, né, por furto e não sei mais o quê. E, tipo assim, a minha vida, tu vê, o primeiro vídeo foi na minha casa, no dia 10. Eu tô na casa de um amigo de favor, assim, que eu tô tentando, né, entender tudo para poder tomar um rumo, assim, que nem minhas coisas eu peguei. Eu tô com as minhas roupas em casa, ela não me deixou pegar nada, né? Pertences, assim, material de trabalho, nada, eu não tô podendo fazer nada. E, Juliano, nessas vezes que vocês foram para a delegacia, que você encontrou a Leia, vocês não conversaram? Você não conseguiu conversar com ela? Não, eu fui numa viatura e ela foi em outra. Aí chegou lá, ela deu, acho que o depoimento primeiro, ou deu em outra sala e eu dei o meu. Mas a gente não se encontrou em nenhum momento. Quando eu saí pela primeira vez do prédio, deu para ver que ela queria que alguém filmasse eu sendo preso, algo do tipo. Mas como a polícia não está ali para, né, a polícia só tem um mandato da medida protetiva em mãos, né? Eles não têm como dizer se ela está certa, se eu estou certo, vai todo mundo para a delegacia. Então ela levou pessoas ali, né, que era do nosso círculo, inclusive estava essa produtora, como eu disse para vocês, de repente para testemunhar ou para filmar eu sendo preso. Eu não entendi direito o que ela queria com isso, mas depois, né, no segundo dia, quando eu saí de casa e ela entrou, e aí ela pegou meu cartão, usou, e eu entendi que existia uma maldade maior mesmo. E Juliano, por que agora é a hora certa, então, de trazer esses prints à tona, de mostrar o BO, de conversar com as pessoas e mostrar o que aconteceu? É do seu lado da história. Primeiramente porque, né, meu nome está sendo execrado, né, estou sendo cancelado. Ela não mentiu só para mim, não mentiu só para vocês, não mentiu só para os nossos fãs, ela mentiu para as nossas famílias, né? Minha mãe ama ela, meu pai, né? Eu amo a avó dela, estava estudando alemão para falar com a avó dela porque ela não fala inglês, né? A tia dela, a mesma coisa. Não queria que nada disso tivesse terminado dessa forma, né? E se eu for esperar a justiça, desculpa, tá passando um helicóptero aqui. Se eu tivesse que esperar a justiça, ia demorar muito, né? E a minha vida ia piorar cada vez mais. Porque eu vejo que ela está surfando a hype dessas mentiras, né? Está vendendo show. Eu não sei se ela acelerou esse processo de vender show por conta da gente ter todas as provas, né? Ou se ela tocou foda-se e está continuando a vida. Porque, para mim, é isso. Se eu tiver que esperar a justiça, não vou ter paz mais, né? Eu recebi ameaça de morte, né? Então, para mim, tipo assim, eu parei de trabalhar, não tenho uma renda hoje, né? O máximo que eu posso fazer hoje como comediante, de repente, é escrever para outros artistas e tal, né? Outros comediantes, mas aparecer mesmo e fazer o que eu amo, que é show, comédia, eu não estou podendo. Você fala bastante dessa ex-produtora... Perdão, Cá. Pode falar. Não, é porque você fala dessa ex-produtora, dessa ex-funcionária de vocês, que essa produtora, certo, que estava o tempo todo com a Lia, que você fala que achava que ela estava lá na porta do seu prédio e tal. Então, você acredita que todo esse problema que surgiu a partir desde fevereiro, o BO da Lia e tal, você acredita que tenha nascido a partir dessa produtora, dessa briga, da tentativa de mandar ela embora? Eu acredito, eu tenho, não sei se 2 ou 3 teorias, porque assim, como no dia 2 eu saí
E aí, a hora que eu vi... Porque, assim, eu saí de casa, quebrei a esquina e entrei numa farmácia. Eu estava muito tenso, queria comprar uma água. Comprei uma água, olhei para trás, a Lia estava. Eu não tinha visto ela me seguir quando eu saí do condomínio. Mas quando eu entrei na farmácia, olhei para trás, ela estava. E aí eu peguei e falei, não dá mais. Não dá para... Né? Mesmo quando eu saio de casa, tu vem e a gente é conhecido, né? A gente era reconhecido em qualquer lugar que a gente ia. E eu não queria passar, não, fazer um barraco nem nada, chamar atenção. Falei, Lia, não dá mais, vou fazer um BO. E botei no Google Maps uma delegacia, um batalhão, não sei, e fui em direção a esse local. E ela foi atrás de mim. E aí, faltando 100 metros para o lugar, assim, para chegar no lugar, ela me convenceu a não fazer, né? Que ela ia fazer o que eu queria, né? Que era o divórcio e tudo mais. Porque, assim, eu queria o divórcio, ela tem todo esse histórico, né? De dizer que ia se matar e tudo mais. E fora os compromissos também que a gente tinha, né? Profissionais, porque a gente costumava fazer agenda de 6 meses, 1 ano. Não dá para tu terminar um relacionamento brigado porque acontece o que aconteceu, né? O meu medo é que acontecesse alguma coisa nesse sentido, sabe? Porque eu conheço ela e eu vou ter que expor ela nesse sentido com esse post que eu vou fazer, porque eu não vejo mais opção. Eu esperei que ela fosse desmentir, que ela fosse aparecer, ou que ela viesse falar comigo, sabe? Porque são 7 anos, não aconteceu nada do que ela falou. Então, como é que uma pessoa ela pode ser tão insensível a esse ponto? Juliano, então, eu aguardei. Deixa eu te falar uma coisa. Existe muito uma crítica de argumentação de um homem agressor, estou falando de outros casos, um homem agressor que chama a mulher de louca. Isso é fato. A gente vê, o tempo todo já virou piada entre as mulheres. Sim. Eu não estou dizendo que... Só terminar. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo aqui. Sim. Mas, quando você traz os problemas psicológicos dela... você está justificando que ela fez o que fez, ou está fazendo o que está fazendo, por causa dos problemas psicológicos dela. Você não está chamando ela de louca, mas entra em um raciocínio parecido. Eu queria saber, e como você bem falou, não há necessidade de expô-la, de dizer quais são os problemas, não precisa disso. O que eu acho é que seria importante você dizer por que você fala tanto disso, das questões psicológicas dela. Você está querendo dizer que é isso que está levando ela nas suas palavras, mentir? Não. A mentira, eu acredito que foi uma avalanche de péssimas decisões que ela tomou, né? Primeiro, de fazer um BO falso. Como ela não tem como voltar atrás, como eu disse, a Lei Maria da Penha incondicional, não tem, mesmo que tu fale, não aconteceu, eu menti, não tem que fazer. Vai ser investigada igual. E se for investigado, ela vai sair como mentirosa, porque a gente tem todas as provas que isso não aconteceu, né? E esse era um medo meu, assim, de falar com o público, né? De ir na internet falar. Porque o que eu posso dizer hoje, como homem que é acusado de agressão, que não vá soar estranho, né? Só que com as provas... Imagina, se eu perco o meu celular, eu não tenho como provar nada do que aconteceu, né? Eu não consigo provar toda... Porque, assim, ela disse que existia... não sei se na matéria de vocês, porque no BO não tinha isso... ela disse que tinha assédio psicológico ou abuso psicológico, algo nesse sentido. Quando era, na verdade, o contrário, né? Eu tenho todas as conversas. Ela tem também ali as conversas minhas com ela no WhatsApp, ela tem conversas no Instagram. Você nunca ofendeu ela de nenhuma maneira? Não. E nunca fez nenhuma ofensa para ela, verbal, por mensagem, nada? A gente já discutiu, né? Discussão de casal. Não, mas ofensa mesmo. Descredibilizar, ofender, ameaçar não, mas uma ofensa mesmo. Não, ofensa não. Descredibilizar eu não entendo em que sentido, mas ofensa... Porque a violência psicológica, que é o que ela coloca ali, é de colocar a mulher para baixo, diminuí-la de alguma maneira. E isso configura violência psicológica. Você já fez isso em algum momento? Não. Já tentou diminuí-la? Não, diminuir em que sentido, assim, né? Porque a gente discute, né? Eu mandei o áudio, desculpa, da nossa discussão. Como eu já tinha essa mensagem que eu mandei para a tia dela pedindo divórcio do dia 4 de janeiro. Como era muito recente, não tinha feito nem um mês que a última vez que eu tinha pedido divórcio tinha acontecido, que eu resolvi, não sei se por um milagre divino, eu nem acredito, mas eu decidi gravar, né?
E aí, na gravação, aparece ali a gente falando, né, sobre a nossa produtora, que ia ser demitida e tudo mais. E, assim, a Lia, ela mudou muito com a fama, né, com o ego. Ela tinha medo. Desculpa, só para eu não esquecer. Esse áudio, essa mensagem, você pode mostrar isso para a gente agora? Eu acredito que não, porque Não, tá. é segredo de justiça, né? Eu vou mandar o que ela também tem, né? São os prints de conversas, né? Eu digo Mas assim, só voltando então para minha pergunta, por que você coloca então as questões psicológicas dela na sua fala? Então, eu já respondi isso acho que umas 3 vezes para vocês. O meu medo. Gostaria que respondesse de novo, então, por Não, favor, porque eu acho que eu não entendi. O meu medo era, tipo assim, de terminar, ter esse divórcio e ela fazer algo a ela mesma, né? Eu não estou falando que ela é louca, que nada, é pela convivência que eu tive com ela e pelas experiências que eu tive com ela, né? Tudo isso eu tenho provado nas nossas conversas, em áudios dela, né? A gente em festa, as pessoas às vezes falavam com ela, ela entendia errado, ela queria ir embora correndo da festa, né? Era um negócio meio social, assim, que foi aumentando, né? Ela começou a ficar mais obsessiva, né? Mais ciumenta, esse tipo de coisa. Então, tudo isso aí a gente tem e vai mostrar. Eu só não sei como dizer que possa não ter a ver com isso, porque eu não sei se isso é algo psicológico, se isso é proposital, se não é proposital, né, que ela fazia. Tu entendeu? O meu medo, só para deixar bem claro, o meu medo é que ela pudesse fazer algo com ela mesma, como ela já fez outras vezes. Eu não quero tocar num assunto tão delicado, mas existem provas que comprovam isso, né? Se é essa a palavra. Mas eu não sei se eu posso mostrar aqui se é muito invasivo ou não, porque realmente é pesado. E, na verdade, isso só prova que porque você não quis se separar dela. Não tem nada a ver com as ameaças, com as denúncias dela. Não, a denúncia é do dia 2, né? O BO não, eu digo no geral. Falar das questões psicológicas dela não tem nada a ver com a denúncia. A denúncia é uma coisa, não. Isso prova por que você não quis se separar, ou, enfim, cortar os laços drasticamente. Isso não. que você está dizendo, não é? Não, é porque ela acusou aí, né? Como você falou, de assédio psicológico, como falou da parte financeira, como falou outras coisas sobre a psicóloga, né? São várias mentiras. Então, o que eu estou falando aqui é o que acontecia geralmente. Essa discussão do dia 2 culminou em outro pedido de divórcio, em mais um pedido de divórcio, né? Por conta do histórico que a gente já tinha, né? Mas não que tenha a ver exclusivamente com algum fator psicológico naquele dia. Era mais pelo contexto em geral, né? Pelo que já vinha acontecendo. Juliano, no BO da Lea, ela então fala que você a agrediu, você disse que a discussão começou por causa da produtora. Ela alega o quê? Você sabe? O que ela alega que a discussão começou por causa da produtora? Ou algum outro motivo? Eu não sei se ela fala o motivo da discussão, mas eu acredito que assim. ela diga. Ela diz tudo, ela diz que me puxou pela camisa, que rasgou a camisa inteira, né? É o que eu te disse, eu tenho vídeo da cueca também rasgada, porque assim, eu passei tantas vezes por isso, que eu não sei nem como dizer que seja por outro motivo que não seja essa toxicidade que existia já dela comigo. Né? Eu sei que eu estou na posição do homem, que é muito difícil acreditarem, né? É 1%, sei lá, 2%, 5% que não acontece. Né? Temos casos famosos, né, de pessoas, inclusive no segundo depoimento dela, foi até engraçado, né? Porque ela deu esse primeiro depoimento, aí a gente mandou as provas, aí ela teve que dar um segundo depoimento, mudando algumas coisas, adicionando outras, e eu não sei se ela foi induzida a falar isso por quem defende ela, mas ela disse que quando eu corri, ou quando eu saí de casa, eu falei, ninguém vai acreditar em ti porque vai ser que nem Johnny Depp e Amber. Então tu vê que eles já preparam uma situação, entende?
para dizer, ele quer provar que ela não fez nada, que ela é maluca e é isso. Entende? Então, ao seu ver, essa última discussão que vocês tiveram, que gerou o BO, gerou todo as denúncias, era uma discussão que acontecia, que já tinha acontecido antes para você, então por isso que você se surpreendeu com o BO, porque não foi uma vez, não foi para você, não foi o estopim, porque você já teria visto isso antes e apenas achou esquisito, então, que dessa vez tenha virado um BO. Exato. Então, é o que eu te disse, eu acho que virou um BO porque eu ameacei fazer um BO no dia 2. Aí, no BO que ela faz, ela diz, eu fiz o BO porque ele ia fazer. Ela diz isso. Se eu não faço, ele faz. E eu fiquei com medo de ser presa. Ela diz isso. Só que daí ela teve que dizer por que ela estava fazendo BO. Não dá para ela fazer um BO de Lei Maria da Penha só porque eu ia fazer um BO. Ela tem que falar que teve agressão. Então, imagina, ela disse que eu enforquei ela, que eu cuspi ela, que eu dei soco na cara dela, no peito dela, e só tem a perna marcada, que é a perna que ela jogou bola, que é a perna que ela se ajoelhou na escada. Aí tem o braço, né? Que é o pulso dela, da porta que ela segurou, da camisa que ela me segurou. Então, tipo assim, é o que eu te disse. Eu acredito que tenha saído do controle e aí ela não teve mais como voltar atrás, né? Eu não queria, esperei o máximo que eu podia. Eu acreditei que ela pudesse ou desmentir, ou que até com a ida dela para a Alemanha, ter falado com a família, porque como eu tinha falado com a tia dela, né, sobre o divórcio, ela me ajudar com isso, eu achei que a tia dela podia, de repente, ajudar ela, né, a resolver essa situação, mas não foi o que aconteceu. E aí, Juliana, falando um pouco da questão financeira, que foi algo que o advogado da Aleia falou, que era um dos motivos, inclusive, do BO. Você pode explicar um pouco para a gente como é que funcionava esse fluxo? Você disse que a empresa estava no nome dela, como é que funcionava isso? O dinheiro passava por você, o dinheiro dos shows que vocês recebiam em rede social, como é que funcionava isso? Eu e ali a gente está junto há 7 anos, né? Desde que a gente morava na Nova Zelândia. Lá, cada um tinha a sua conta normal, depois eu fui morar com ela na Alemanha. Na Alemanha, a gente fez uma conta no nome dela, ou ela já tinha uma conta e a gente usava aquela conta. Né? Quando a gente veio para o Brasil, ela não tinha nenhum documento, nada, a gente era casado há, 2 meses só, e aí eu fiz uma conta, até com a ajuda de um amigo, a mulher dele trabalhava no RH, né, de uma empresa, e ela fez para mim uma cartinha como se eu trabalhasse lá para fazer uma conta salário. Então, durante 3 anos, que foi a época que a gente não ganhou dinheiro, a gente só tinha a minha conta, né? Quando a gente começou a fazer sucesso, que foi no início da pandemia, 2020, e aí começou a entrar dinheiro, a gente teve que abrir empresa, né? Eu já tinha um MEI, há 1 ano e meio, a gente abriu mais um MEI para ela, depois esse MEI virou a nossa empresa oficial, né? Do nosso show e tal, das nossas publicidades. E aí, essa empresa dela, de MEI, virou Simples, né? E aí, esse Simples, que tinha o CNPJ, era onde a gente recebia as maiores cifras, né? Quando ela saiu, quando aconteceu essa discussão toda, essa separação, ela saiu de casa, ela tinha 96 mil para receber. Né? 96 não, 98, tinha 104 mil reais para receber nessa conta, mais o que já tinha nessa conta. Né? O iFood dela é nessa conta, né? Nesse cartão, o Uber dela é nesse cartão, inclusive nesse post que eu vou fazer, eu posto todas as conversas dela na rua, fazendo compra, me mandando, vou comprar essa calça, achei bonita, o que tu acha? Então, tipo assim, ela tinha uma vida normal, por isso que eu achei que ela pudesse, no início, estar sendo manipulada ou coagida por alguém, porque as mentiras eram tão fáceis de provar, eram tão absurdas, que eu não achei que ela pudesse estar, né, falando para falarem isso por ela nas mídias. Então, eu achei absurdo por isso, assim. Mas ela sempre teve a conta dela, né? Principalmente a partir do momento que a gente começou a fazer dinheiro, né? A partir de 2020 ali, as maiores cifras, que são as de publicidade, né? Caíam na conta dela. A maior parte, claro, de shows caía na minha, que eram valores menores, né? R$1.500, R$900, R$2.000. Na dela caía 20, 30, 50, 70... E aí dependia do que a gente comprava, né? Como a gente usava o dinheiro. No início do ano passado, a gente comprou um terreno juntos, né? A gente pagou R$300 mil, né? Isso eu tirei direto da minha conta, mas o terreno está lá, no meu nome e no dela. Tudo era escolhido
e decidido por nós juntos, assim. Nunca teve nada. Por isso que eu achei tudo muito estranho. E aí, somados a todas as outras mentiras, como o da psicóloga, que ela pede para eu falar com a mulher, né? A mulher fala que não pode atender a gente e passa os contatos. E essa é toda a conversa. Aí o que ela faz? Diz que assediaram a psicóloga dela. Né? Aí põe esse print sem data. Aí a gente tem que mandar o print com data. Então, tipo assim, são coisas tão fáceis de provar, tão absurdas, que para a gente não fez nenhum sentido no início. E você falou que está sem trabalhar, que está sem a sua renda e tal. A partir do momento que a Lea fez a denúncia, muitas pessoas do humor vieram a público, inclusive apoiar a Lea. E como que você ficou nesse meio? Quem que está ao seu lado? Quem são os comediantes que estão te apoiando? Eu tô completamente cancelado, assim. Eu nem fui atrás de ninguém, né? Claro, os comediantes mais próximos que conhecem a gente, né, e viviam a nossa rotina, né, ficaram do meu lado, né? Muita gente ela bloqueou ou parou de falar ou responder porque ela sabe que essas pessoas sabem a verdade, né? Ex-produtores, né? Por exemplo, no último Natal ela saiu para fazer compra de Natal com uma ex-produtora, né? E aí a produtora vê ela dizendo que não tinha acesso a dinheiro, que eu controlava tudo, que ela não tinha poder de escolha. Tipo assim, ela teve que bloquear muita gente nesse sentido, mas eu fui bem cancelado na cena da comédia. Tem gente hoje ganhando com isso, gente que nunca ajudou, né, o nosso processo na cena da comédia, né? A gente está 6 anos no Brasil fazendo isso. Ela começou em 2020, mais ou menos, que foi quando ela viralizou. Em nenhum momento, grandes comediantes, assim, não vou falar todos, mas a maior parte deles, inclusive quem está ganhando hoje com os shows que ela está marcando, nunca ajudaram a gente, inclusive até sabotaram a gente em alguns momentos, assim, porque a gente sempre fez o nosso sem depender de ninguém, né? A gente postava o conteúdo, vendia os nossos shows e era meio que a parte da cena. Mas eu fui bastante cancelado. Teve gente que tirou vídeo comigo do ar, sabe? Que acreditou, né? Gente grande, comediante grande, que tem quadro no YouTube e tal, pegou e tirou meu vídeo do ar. Falou, porque não quer nem conversar, não quer saber. Eu recebi mensagem do Rafael Portugal. O desgraçado, por que tu fez isso com a mina? Aí o que eu falo? Eu explico um por um, cara. Não ouvi nada, eu vinha pedindo divórcio, né? Falei para ela que ia fazer o BO, ela foi lá e fez o BO. Né? A discussão foi por causa da nossa produtora, que ia ser demitida. Ela pegou essa produtora e usou de testemunha. Essa produtora, no depoimento, disse que eu chamava a Lia de burra. Sabe? Essa produtora teve 4 ou 5 reuniões com a gente antes de ser demitida. Ela foi contratada em outubro. Só que aí, como eu te disse, ela fazia um mau trabalho, errava em valores de ingresso, tratava mal o cliente, respondia e-mail com erros de português. E aí a gente já tinha até contratado uma outra produtora, a Lia fez a entrevista comigo, tudo isso tem prova, só que daí ela pegou, contou isso para a produtora, ou não sei se a produtora... Porque assim, quando a gente foi para o Guarujá, a Lia começou a ter essa dor no pulso. Ela começou a botar não sei se um gelo ou uma garrafa de água gelada. E aí a menina que estava com a gente, que levou a gente para o Guarujá de carro, que foi quem abriu o nosso show, contou para essa nossa produtora que ia ser demitida. Aí eu não sei se a partir dali já começou um boato, porque ela sabia que ia ser demitida, né? E aí ela falou com a Lia, e aí as duas, né, acabaram fazendo esse BO, ou se a Lia falou com ela, essa parte não tem como confirmar para vocês. E você sabe como que esse boato chegou ao cenário do humor, assim? Porque inclusive começou, né, entre os humoristas, no Twitter também, nas redes sociais, entre eles começaram a surgir alguns boatos, sem nomes, até que houvesse a confirmação. Você sabe como que ele chegou até lá? Eu acredito que essas pessoas... Não sei se a Lia, né, fez esse negócio ir para o Twitter, porque a mesma coisa que falaram para vocês no UOL, do valor para ela e tal, saiu no Twitter, né? De ela não ter acesso a valores, né? Finanças e tal. Não tinha ninguém ali, ninguém era responsável pela mensagem, era só um print de uma conversa de WhatsApp rolando ali. Aí eu não sei, eu acredito que tenha sido feito já direto na maldade para, como eu te disse, mudar a opinião pública, né? Já botar ela, né? Como... É até difícil eu falar vítima, né? Porque vão me julgar, mas enfim, para botar ela já numa situação diferente, né, do que eu. E aí primeiro apareceu esse negócio, né, esse print no Twitter, eu recebi em grupos,
né? Comecei a ser excluído dos grupos de WhatsApp de humoristas, né? Então, tipo assim, começou a rolar nos grupos de humoristas, né? No dia primeiro, um dia antes dessa discussão, onde essa produtora estava, a gente estava lá no meio de um monte de humorista, né? Que ele tinha sido convidado pela Bruna Luiz a fazer esse show. E essas brigas que você disse que vocês tiveram muito e que elas já eram, vocês já estavam discutindo há tempos, elas chegaram a ser públicas entre os humoristas? Eles estavam sabendo? Porque, inclusive, um dos boatos que começou a surgir no Twitter era que finalmente as pessoas saberiam, né, que você supostamente era agressivo com a Leia e tal. Então, a ideia era de que isso já era um assunto bastante comentado no cenário que finalmente estava sendo exposto. Essas brigas de vocês, elas eram de conhecimento das outras pessoas? Não. Na verdade, assim, esses 6 últimos meses que começou a piorar muito. Foi de 1 ano e meio para cá, assim, na verdade, porque a Lia, eu não vou dizer que ela caiu de paraquedas na comédia, né? Porque eu vim para fazer comédia, ela veio para estudar na USP. Ela já fazia faculdade na Alemanha, ela só transferiu a faculdade para cá, né? Como um intercâmbio. Fez um semestre na USP e o restante dos semestres ela terminou online, fez à distância. E ela sempre me acompanhou nos shows, né? Seja me gravando, seja me ajudando com produção de show, né? Porque no início ninguém conhecia a gente, então a gente não ganhava dinheiro. Eu tirava o meu dinheiro da comédia produzindo shows, né? Então ela ia lá me ajudar a levar caixa de som, parte técnica e tal. E eu tinha uma noite de iniciante. E aí ela começou a me ajudar na produção dessa noite de iniciante e resolveu iniciar, né? Então, tipo assim, ela começou em 2020, só que ela nunca escreveu uma piada, nunca foi a intenção dela. Então, desde o início dela até a gente se separar, eu escrevia todo o material, praticamente. 99% do material da Lia eu escrevia. A galera perguntava, como é que ela sabe do programa do Ratinho? Como é que uma gringa sabe o que a torcida do Corinthians canta no estádio? Como é que ela conhece os números do Jogo do Bicho? Como é que... Não conhece. Eu escrevia, eu sei que o brasileiro ama gringo e ia se impactar com um gringo sabendo tantas coisas, né, assim, aprofundadas do Brasil. E aí eu escrevia para ela, só que isso aí começou a me desgastar muito, né? A minha saúde mental começou a se deteriorar também, né? O estresse era muito grande, né? A gente foi começando a fazer sucesso e eu fui aprendendo a como trabalhar com isso, né? Como ganhar dinheiro, né? Eu tive que abrir empresa. Então, tipo assim, eu nunca tive dinheiro, né? Nem ela teve dinheiro, né? A gente nunca teve sucesso. Então, a gente aprendeu fazendo, né, as coisas. E aí eu fazia tudo isso. E até essa parte fiscal, por exemplo, ela não entendia, né? Ela fazia a minha parte quando a gente morava na Alemanha, né, até pela avó dela ser contadora, eu fazia a parte dela aqui no Brasil, né? Ajudava ela com isso, né? Não dela, mas da empresa em si, né? Então, tipo, começou a ficar muito desgastante para mim, começou a ficar muito pesado para mim, né? Essa parte de ter que escrever para 2 humoristas. Por exemplo, o Léo Lins, né? Que é um comediante muito conhecido. Ele gostava muito do nosso trabalho, gosta muito do nosso trabalho, né? E aí ele convidou a gente, acho que em 2021, para escrever para um livro de piada pesada dele, que chama Humor Negro e Branco, se não me engano. E aí ele pediu para eu ir ali escrever piadas, né? Ia sair lá o nosso nome como autor. E ali não escreve piadas, né? Hoje ela vai continuar um show, pode ser que ela evolua, pode ser que ela aprenda, não estou falando que ela não é capaz, mas é bem possível que alguém esteja ajudando ela nesse momento, entende? Mas para esse livro do Léo Lins, por exemplo, ela aparece lá como autora, mas eu tive que escrever, né? Assim como eu tinha que escrever para quadros, né? UTC, que era de trocadilho, né? Ela, por ser estrangeira, tem uma dificuldade maior para entender o que é trocadilho, não. E o que não é. Aí eu ia lá e escrevia os trocadilhos dela. Ela ia participar do Comentando Histórias. Ela tem que contar uma história. Aí eu ia lá, escrevia a história para ela, ela contava a história. Então, desde o início foi assim. Eu nunca nem quis expor isso, né, para ninguém. A gente ia nos podcasts e aí perguntaram como é que é o processo. Perguntavam, né? Como é que é o processo criativo de vocês? E a gente tinha que rolar a galera. Eu falava, ela escolhe um tema que ela quer falar e tal, e desenvolve, eu ajudo ela com as referências. Eu sempre tinha que circular em volta desse processo criativo, entende? E isso começou a me desgastar muito. Aí eu comecei a me sentir funcionário dela. E aí, com todas essas crises que vinham acontecendo, seja de ciúme, obsessão,
transtornos que ela tinha, assim, sociais, né? Que, infelizmente, eu vou ter que postar esses prints, eu vou ter que mostrar para a galera, porque o que a galera vê em casa é o vídeo das pernas dela acusando e tal, né? Mas nada disso é verdade, né? Eu tenho marcas no corpo até hoje, de unhas dela, né? De não me deixar sair de casa, né? Ou me trancar num quarto de hotel, né? Eu vou mostrar também nesse post que durante o nosso tour na Europa, acho que estava em Madrid, né? Eu fui convidado para ir no estádio do Real Madrid, ela não deixou porque ela não queria ir, e aí consequentemente eu não poderia ir. Ela me trancou no quarto. Aí eu tentando sair, ela me arranhou no rosto. Eu tive que fazer 4 shows maquiado, com um ferimento gigante assim, né, na minha cara. E aí eu tive que, né? Eu nem comentei, na verdade. Eu ia dizer que eu tive que mentir pro meu produtor, mas eu nem comentei. Eu usei maquiagem durante o show e na rua a gente saía sem eles, né? Aí são essas imagens da rua que aparecem, porque no show, como eu uso maquiagem, não aparece. Mas na rua eu tenho fotos, tenho os vídeos, né? E aí aparece. E, Juliana, quando você fala que ela te trancou, como que é isso? Assim, ela só não deixava você sair ou ela pegava a chave e virava e ia embora? É porque, assim, muitas das discussões, elas eram sem sentidos ou sem nenhum embasamento. Não estou falando que, de novo, que ela é louca, que nada disso. Mas ela achava um problema onde não tinha, né? Como no exemplo que eu vou usar nesse post, que é ciúmes da dona de um clube de comédia, por exemplo, como já aconteceu, né? No dia 26 de novembro do ano passado. A gente estava num clube de comédia na Zona Leste, e ela tem um ciúme gigante da dona, que é casada, tem 2 filhos. Essa mulher, ela é amada por todos os comediantes, porque ela é muito engraçada, faz os comediantes rirem, e ela tinha ciúme disso, né? Eu ria muito com ela. E aí a gente chegava em casa e começava. Aí ela falava, e às vezes esse mesmo tópico durava 2, 3 dias, né? Nesse dia eu fui atrás do advogado, ele me mandou um modelo de divórcio consensual, eu apresentei para ela, falei para ela ler, né? E, de novo, ela me convenceu a não fazer isso, né? Janeiro rolou de novo, fui atrás da tia dela, não deu de novo. Dia 2 aconteceu mais uma vez, né, de fevereiro. E aí, eu não sei se por raiva ou por tudo que eu já comentei com vocês, de ter saído do controle dela, aconteceu o que aconteceu, né? A gente está onde a gente está. E você disse que ela é ciumenta, você acha que você é ciumento, Juliana? Se eu sou ciumento? É. Se ela acha que eu sou ciumento? Ou se Não, você acha que você é ciumento? Não, assim, eu nunca tive... A gente, na verdade, eu sempre elogiei ela por não ter ciúmes. Isso é de 3 anos para cá. É meio que recente, essa parte de ter ciúmes, né, de não querer que eu saia para um lado, sendo que, né, às vezes não tem nada a ver com ela. Às vezes eu estou indo visitar um primo, ela não precisa ir no meu primo, né, ou numa tia, ou em alguma coisa nesse sentido. Você nunca se comportou com ela de uma maneira que você se arrependa hoje? Nunca teve nenhuma situação assim que você agiu de uma maneira que você não deveria ter agido? Eu acho que eu me arrependo de ter tentado sair de casa, né? De ter forçado, por exemplo, tentar sair de casa, porque isso só fez pior, né? Depois disso tudo, eu comecei a fazer terapia e tudo mais, e eu expliquei para minha terapeuta que eu não conseguia ficar ouvindo, porque para mim era perda de vida, perda de tempo, né? A gente está discutindo algo que não existia. A gente tinha tudo, a gente estava fazendo show, a gente estava ganhando dinheiro, a gente tinha nossos amigos, a gente tinha nossa casa, nossa família estava bem, e aí do nada tinha um problema, né? E a gente tentou de várias formas lidar com essa nossa saúde mental, né? Não vou nem botar só ela, mas da nossa saúde mental, né? A gente meditou, a gente fez retiro, mindfulness, a gente fez tudo o que vocês imaginam para poder ter uma harmonia maior, para que isso não acontecesse. Apesar de eu achar que ela estava errada em várias vezes, eu ia com ela em todos os lugares que era possível eu ir junto, né? Até terapia de casal a gente fez junto em Florianópolis, né? Mas, Juliana, então só para a gente ter essa resposta, quando você disse que ela te trancava no quarto, Sim. como que funcionava isso? Ela trancava você, ela pegava a chave, virava e ia embora com a chave, você não conseguia fugir? Ou ela ficava na porta, não deixando você sair, ou ela te convencia a ficar? Isso dependia.
muitas das vezes, assim, a gente começava uma discussão e aí a discussão não acabava. E não acabava e nada, e a gente não ficava bem. E aí eu falava, eu não preciso ficar aqui. Porque, como eu disse, para mim era uma perda de vida, perda de tempo, né? Aí, às vezes, eu só queria sair de casa. Nas últimas, eu já estava saindo para tentar o divórcio mesmo, né? Para tentar fazer alguma coisa. Mas ela se colocava na sua frente, o quê? Se colocava na frente, às vezes fechava a porta com a chave, botava no bolso, né? Aí eu teria que ter um embate com ela físico para pegar essa chave. Aí eu não fazia, né? Toda vez que ela fechava com a chave, não tinha o que eu fazer, que eu não ia para cima dela. Não tinha o que eu fazer. Nesse dia, ela só ficou na frente da porta. Daí eu puxei a porta e saí. Aí, quando eu cheguei na escada, ela segurou minha camisa e desceu, assim, ficou de joelho na escada. E aí ela desceu, 2, 3 degraus, assim, e eu tentando descer. Ela rasgou minha camisa inteira. Voltei para dentro de casa, que eu não ia sair com a camisa rasgada, né, que nem um maluco. Botei outra camiseta, e aí mesma coisa. Ela ficou na porta e tal, enrolei ela, sentei no sofá, fingi que não ia sair, ela sentou junto, eu peguei e corri e saí. Né? Nisso ela pegou o meu boné, eu tô sempre de boné, né? Ela achou que eu não ia sair sem boné. E aí eu saí. Eu falei, não vou ficar mais aqui. Saí. Quando eu cheguei na farmácia, que eu falei para vocês, eu olhei para trás, ela tava lá. Aí eu não tinha o que fazer. Juliano, a gente teve uma conversa aqui de um pouco mais de uma hora. Você usou até palavras assim como ela estaria arquitetando algo contra você. Quando a gente escuta o que você está falando, a ideia que vem do seu relato é de que você está sendo vítima de alguma coisa. É isso mesmo? Você se considera vítima de um golpe dela? Como eu te disse, arquitetando, eu não sei se ela estava arquitetando. Eu sei que agora ela continua com as mentiras. Né? Não só sobre as agressões, mas como eu te falei, sobre tudo, né? Para conseguir essa medida protetiva, ela inventou um monte de coisa, né? Que a gente já enviou as provas para a justiça e só está aguardando eles, né, avaliarem, não sei. Mas ela continuou com toda essa história. E hoje eu acredito que sim, né? Por não poder trabalhar, por estar sendo cancelado, né, injustamente, como é que eu recupero a minha imagem? A hora que sair a decisão da justiça, como é que eu aviso um por um, né, dessas pessoas que me ameaçaram de morte, por exemplo, que não houve, né, o que ela disse que houve? Como é que eu recupero, como é que eu saio disso? Né? Wow.